Paz e bem, catequista! Estamos aqui para ler um texto que eu amo, que é o chamado de Abraão. Esse texto é importantíssimo, que é um fio condutor aí de toda a Bíblia. E nós vamos conhecer então esse personagem muito importante que é Abraão, o pai da fé. Quando nós falamos patriarcas, vai ser Abraão, Isaque e Jacó, sendo Abraão pai de Isaque, Isaque pai de Jacó. Eles são muito importantes porque é Abraão, como nós vamos ler aqui, que vai receber as 3 promessas de Deus. Promessas essas que vão ser um fio condutor aí de toda a Bíblia, tá bem? Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Então, vamos lá. Diz assim: Adonai disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Bom, vamos lá que aqui já tem muita informação. Quando aparecer na sua Bíblia, se for a pastoral, vai estar Javé. Se é a Jerusalém como a minha, vai estar Iavé. Se for Ave Maria, vai estar Senhor. Essas são as traduções para o tetagrama, que é o nome de Deus em hebraico, que são 4 letrinhas que são consoantes e que não se tem como ler. E o judeu em si, ele não lê, ele não proclama o nome de Deus nem durante a leitura do texto bíblico. Por isso que os biblistas normalmente, também não faço a leitura utilizando aqui o Iavé. Estou falando agora para ensinar, mas no momento de todos os textos que eu vou ler, eu nunca vou falar Iavé, tá bem? Por quê? Porque é uma questão de respeito mesmo, de temor pelo nome do Senhor. O que pode ser substituído também seria por Senhor, tá? Por que eu não consigo colocar o Senhor? Porque em algumas vezes no texto vai estar assim, o tetagrama, com essa tradução, e na sequência Senhor. Aí você tem que ser rápido para comer um dos senhores, Então eu acho mais difícil. E Adonai, para mim, eu me adaptei muito bem. Adonai significa Senhor em hebraico, tá bem? Então aqui diz o quê? Que o Senhor, Adonai, disse a Abraão. Então aqui é o momento em que Deus rompe com o cosmos. Vamos entender que até esse momento na história da humanidade, Deus nunca havia se revelado a alguém. Eles podiam imaginar que existia um Deus que tinha criado todas as coisas, mas Deus não havia se revelado a ninguém. Pelo menos nós não temos nenhum texto de Deus se revelando a alguém. E Deus escolhe Abraão. Abraão, que já é um homem de idade avançada, nós vamos ver que ele já está com seus 75 anos. Então o texto vai dizer que Deus disse a Abraão. Então é o momento da experiência que Abraão vai ter com Deus. Até esse momento, na história da humanidade, nós não tínhamos Deus que havia se revelado a alguém. Então esse é o momento em que Deus rompe com o cosmos e ele se revela à sua criatura, ele se dá a conhecer. Isso é um momento importantíssimo. O texto não vai nos dizer como isso aconteceu, não vai dizer se foi uma visão, se foi um sonho, não diz como, mas diz que Deus disse a Abraão, ou seja, falou de alguma forma que Abraão entendeu, tá certo? E as nossas experiências são assim. Com cada um Deus fala de uma forma. E às vezes é até difícil explicar para a pessoa, mas a pessoa entendeu, Deus se fez entender e aquela experiência aconteceu. Bom, Deus vai falar com Abraão e ele vai fazer agora 3 promessas, Ele vai pedir o chamado, ao chamado, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui é o momento do chamado. É assim, Abraão, saia da sua zona de conforto, Saia da casa do seu pai, da sua mãe, da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aqui eu quero chamar a atenção para o mostrarei. Ele não disse para Abraão aonde era essa terra, que é a terra de Canaã, a terra prometida, mas nesse momento do chamado, Deus não havia revelado que terra era essa. E na nossa vida também é assim, Às vezes o Senhor nos faz um chamado e muitas pessoas elas querem ter todos os detalhes, toda a vida organizada para poder sair no chamado, na missão que o Senhor entregou.
E não é assim. Quando nós vemos na Bíblia, aos poucos o Senhor vai revelando. O Senhor, ele não mandou Abraão para o deserto caminhar e não caminhou junto. Não, ele vai caminhar junto com Abraão. Assim como a ti, ele lhe chamou para ser catequista, ele está caminhando contigo. Ele está lhe trazendo essa formação e tudo que você precisa. Ele está ao seu lado. Então, o chamado é assim. Nós não podemos querer saber todos os detalhes para dar o nosso sim e começar a caminhada com o Senhor, dar o primeiro passo, tá bem? Então eu acho muito importante isso, para minha vida espiritual, de fé e para o meu sim, isso foi muito importante de conhecer isso, porque se eu fosse ficar esperando Deus me dar todos os detalhes, o que Ele queria, né, de mim, como, né, largar a minha profissão para trabalhar com evangelização, no começo tudo parecia tão difícil, e não é assim, é aos poucos, a cada dia o Senhor vai me revelando um pouquinho do que Ele quer de mim, assim como de você também. Então ele pede para Abraão sair da sua terra e ir para uma terra que ele ainda vai mostrar. Ele não diz que terra que é. Versículo 2: Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Bom, então aqui, nesses 2 primeiros versículos, nós temos as 3 promessas que Deus faz a Abraão. Então você pode grifar na sua Bíblia, que é a palavra terra, grande povo e abençoarei. Então, as 3 promessas são essas: terra, descendência, um grande povo, descendência, e bênção, abençoarei. Essas são as 3 promessas que Deus cumpriu com Abraão. Mas assim, ele não vai cumprir no primeiro mês não, que nem nós. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus, a gente já quer os detalhes e que também já tem ansiedade para que ele realize. Não é assim. O tempo de Deus é o tempo Kairos, que é o tempo da graça, não é o tempo cronológico, não. Então, essas promessas Deus cumpriu a Abraão, mas levou-se gerações. A terra aqui é a terra prometida, que foi entregue, então, né, que foi tomado a posse completa só lá na época do rei Davi, muito tempo depois. Muito tempo depois, porque eles ficaram 400 anos ainda escravos, depois que já estavam no Egito, 40 anos no deserto, aí 200 anos vivendo como tribo, depois mais uns 200 anos de monarquia para aí ter a conquista total da terra de Canaã. Mas Deus cumpriu a sua promessa, a terra de Canaã. A segunda bênção, um grande povo, descendência. Abraão até essa época não tinha filhos, né? 75 anos não tinha filhos, mas foi ter o filho da promessa e depois toda a descendência dos hebreus, que hoje são os judeus, e nós também, que estamos incluídos no povo de Deus. E a bênção, né? O Senhor sempre abençoou o seu povo e segue abençoando. E essa bênção chegou até nós vamos ver agora no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Então, aqui está Jesus, né? Através de um judeu, né, da descendência de Abraão, nós temos Jesus, que vai abençoar todas as nações, porque a salvação alcançou a todos através de Jesus Cristo. Então, nós fazemos uma leitura cristológica desse texto e vemos aqui que essa promessa se realiza em Jesus. E é por isso que quando nós vamos lá, né, tem uma aula aí da genealogia de Jesus, nós vamos ver que a genealogia de Jesus passa por Abraão, porque isso é importantíssimo, em especial no Evangelho de Mateus, que é um texto de um judeu escrevendo para uma comunidade de judeus. Então, é importantíssimo Jesus ser da descendência de Abraão. Então, a salvação vem através de um judeu, mas ela alcança todas as nações. Vamos ver qual foi a resposta de Abraão a esse chamado. Versículo 4 diz assim: Abraão partiu como lhe disse Adonai, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Gente, aqui, eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio isso aqui, para mim é um tapa na cara. Por quê? Veja, o que o Senhor pediu não era fácil.
ele já era uma pessoa de idade. E o Senhor falou para ele sair da zona de conforto dele, sair de perto dos parentes dele, ir para o deserto, né? Pegar a sua esposa e ir para o deserto, uma terra que ele ia mostrar. E Abraão, ele não questionou, ele não argumentou, ele não pediu, Senhor, faça descer fogo do céu, coloque um arco-íris, dê um sinal, me diga que terra que é, quanto tempo vai levar para mim chegar lá, ou espera só mais um pouquinho, né? Tenho que fazer umas coisas aqui. Não, ele não faz nenhum questionamento. E aí eu digo que isso é um tapa porque quantas vezes, às vezes a gente adia, né, de começar uma missão que o Senhor nos deu, porque agora eu vou ter filho. Às vezes eu convido alguém e falo, olha, né, você poderia ser catequista. E ela, tá, eu quero, nossa, tenho vontade, mas agora não, porque minhas crianças estão pequenas. Aí depois, quando cresce, a justificativa é outra, quando vê já está aposentada e às vezes nunca encontrou tempo de se colocar, né, no caminho. Então aqui, né, não temos desculpa. Olha só, Abraão tinha 75 anos e ele não questiona, ele sai da sua terra e vai em direção aonde Deus está o enviando, sem saber para onde é, só se põe no caminho. Então é muito bonito e por isso que Abraão a obediência dele é um grande exemplo de fé. Se você quer ter relacionamento com o Espírito Santo, quer ter relacionamento com o Senhor, é obediência. Grave isso. Quer ter relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, é obediência. Todos os personagens bíblicos que agradaram a Deus, eles foram obedientes, tá bem? Versículo 5. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinha adquirido em Harã, partiu para a terra de Canaã e aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Morré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. Adonai apareceu a Abraão e disse: É à tua posterioridade que eu darei esta terra. Abraão construiu aí um altar a Adonai, que lhe aparecera. Daí passou a montanha, o oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu aí um altar a Adonai e invocou seu nome. Depois de acampamento em acampamento, foi até Negueb. Bom, então aqui o texto vai dizer que Abraão chegou à terra de Canaã, que era a terra prometida, mas nesse momento Abraão viveu como estrangeiro na terra. Ele não teve a posse da terra como sendo sua, mas Deus disse: a sua posterioridade, ou seja, aos seus descendentes, serão donos dessa terra, que é o que eu disse antes, né, um pouquinho antes, que eu falei que é no período do rei Davi, é que se vai ter a conquista completa dessa terra para os hebreus, que hoje nós chamamos de judeu. Muito lindo o chamado de Abraão, ele é um grande exemplo de fé e de obediência, então que você passe a admirá-lo, a tê-lo como exemplo e conhecer, tomar posse do nosso pai Abraão, que é do povo judeu, mas também é o nosso pai da fé, tá bem? Que Deus abençoe seu encontro. Paz e bem!